Oi meninos e meninas, tudo bem com vocês? Então olha, eu vou fazer o molde desse casaco. Tem o esquema de modelagem dele lá no site. Eu vou fazer o tamanho 48, que é o meu tamanho, né? Vou fazer ele em tweed, né? Que é esse tecido aqui, um tweed até já entretelado. Eu explico melhor sobre ele, tá? E vou fazer ele forrado. Então ele é trabalhoso, mas ele não é difícil. Então as pessoas têm medo de fazer casaco forrado porque acham que é difícil. Não é, ele só é trabalhoso. Porque é como você costurar duas peças. Então quando você vai cobrar, por exemplo, para costurar um blazer forrado, você tem que cobrar o dobro do preço de um blazer sem forro. Por quê? Porque você vai fazer duas vezes o blazer, para depois encaixar e poder, né? Você vai costurar duas vezes a parte da frente e o forro. Aqui nessa parte aqui central, você pode fazer ele reto, fazer totalmente reto aqui, tá? Eu pus um declínio aqui de 5 centímetros, um recuo de 5 centímetros e de 1 centímetro aqui na linha da cintura, que é porque eu tenho lordose e a maioria das mulheres tem lordose e também dá uma leve acinturada, eu acho que dá um caimento melhor. E aqui é esse recuo para fazer a curva que a gente tem na nuca. Você pode optar por não fazer, tá? Pode fazer aqui reto, reto, reto e cortar na dobra do tecido, escolha. Você pode fazer daqui da cava e vir reto até o evasê da barra e fazer ele, né, sem fazer essa ligeira curva que eu fiz aqui na cintura. Curva não, né, que eu vim até a cintura reta e depois dei uma inclinada, um evasêzinho de 5 centímetros. Pode fazer ele mais evasê, menos evasê e pode fazer ele reto. Se você não tiver muito quadril, você pode fazer ele totalmente reto, tá? A gola, sempre que tá a gola, essa medida da gola você tem que conferir. Por quê? Essa medida aqui de baixo, que é onde vai no pescoço, no decote. Depois você tem que pegar daqui até aqui quando o teu molde estiver pronto e conferir com essa curva aqui e com essa curva. Você vai medir essa curva e essa com a fita métrica contornando e depois você mede aqui para ver se está certinho, porque isso é muito importante. Por quê? Porque apesar de eu ter colocado a medida aqui, não significa que você vai fazer e vai bater com o teu decote. Por quê? Porque na hora dessa curva aqui que você for desenhar, você pode desenhar ela mais aberta ou mais fechada. Então, isso vai acabar acontecendo de dar uma pequena diferença. Então, a gola tem que ser bem conferida, tá bom? Então é simples, vamos para a aula do corte, porque essa vai ser uma aula comprida e a costura mais comprida ainda. Então vamos lá, gente, tenham paciência, mas a gente faz o casaco completinho para vocês, tá bom? Que tecido que eu vou usar? Eu vou fazer ele forrado. Esse daqui é o forro. O forro é marrom, que é o que eu tinha aqui. É uma alpaceda. Gente, forro é bem complicado, porque a alpaceda, ele é um tecido feito de acetato e ele não dá mau cheiro. Só que tem um porém, no Brasil muitas lojas vendem filete como sendo alpaceda, ou seja, engana o cliente, porque a alpaceda é um pouquinho mais caro, tá? Mas você pode forrar com filete, você pode forrar com Bemberg, que é um tecido um pouquinho mais seco, também muito bom. Você pode forrar com tafetá de forro, né, que é ele chama tafetá porque ele é feito da forma como é feito tafetá, mas lógico que não é fio de seda, né? Ele é sintético, portanto, próprio para forro. Então, né, vamos lá. Então eu vou forrar marrom, apesar de... Vou fazer o casaco neste tecido aqui, que é um tweed. O que é o tweed? O tweed, ele é esse tecido que na trama dele foi usado vários fios de diversas espessuras. Tem lã, tem, por exemplo, fio de algodão, tem vários tipos de fios com várias espessuras e foi trançado. Ele surgiu lá na Segunda Guerra Mundial, só por curiosidade, surgiu lá na Segunda Guerra Mundial, porque não estava tendo, por causa da guerra, não estava tendo como transportar tecido para lá e para cá, e para resolver o problema do inverno, que precisava fazer casacos, foi criado esse tecido usando os fios que tinha e trançou e virou o tweed, tá? E ele hoje ele é um tecido nobre e não é barato. Eu tive a sorte de achar em São Paulo, no Bom Retiro, lá na Rua da Graça, tem uma loja que tem várias, mas uma das que eu entrei, não lembro o nome, que vende retalhos de confecção, ou seja, a confecção desse ano, ela vai para o ano que vem, ela sobrou aquele retalho, ela não quer fazer mais aquelas peças com aquele tecido, então ela descarta, ou seja, ela vende para varejistas que vendem o tecido pra gente, né? Eu tive a sorte de achar ele já entretelado. Então assim, o tweed ele não vem entretelado.
O tweed, assim, o que, que as confecções que fazem roupas de alfaiataria faz? Manda para uma pessoa, ou seja, para uma pessoa, um comércio, uma fábrica, que a única coisa que ela faz não é fábrica, é um tecelão, digamos assim. A única coisa que ele faz é entretelar. Existe pessoas que só entretela tecido lá no Bom Retiro. Então assim, o tecido é levado para lá e ele entretela o tecido inteiro para depois voltar, porque aí ele volta firme, porque o tweed ele não é assim grosso, firme como esse tá aqui, né? E como é descarte de confecção, eu tive a sorte de achar o tecido já entretelado. Ele foi entretelado com entretela de TNT, o que não é uma boa entretela. Se você vai fazer o casaco, vai entretelar só o revel, etc., não use essa entretela. Por quê? Porque essa entretela se desfaz com as lavagens, ela é papel. O que que é o TNT? É um tipo de papel, certo? Então, o que que é... Mas por que que foi entretelado com essa entretela e não com outra? Porque tweed não se lava na máquina, porque essas fibras aqui vão torcer, vai desfiar, vai virar um mingau. Tweed, ele é um tecido, ou seja, roupas de alfaiataria, um terno masculino ou feminino, um paletó, um blazer, etc. Eles são feitos de tecidos, por exemplo, se você vai comprar um terno de cachemir, que é uma lã, né? Se você vai comprar um terno de lã, né? Tecido de lã, alfaiataria ou de tweed, é para você levar para lavar gente, tá falhando a minha cabeça. A seco, ou seja, você não pode molhar, não é tecido para se molhar, é tecido para se lavar a seco. Porque se você lava na máquina, além dele de torcer todas as fibras, ele ainda corre o risco de encolher muito dependendo dos fios que foi usado, né? Então por isso que ele aqui, ó, foi entretelado com essa entretela, por quê? Porque provavelmente a confecção que fez as peças com esse tweed não vende peças de alfaiataria para pessoas que não vão lavar na máquina, na água, ou seja, vai mandar lavar, né? Como é que fala? A peça, certo? E é a mesma coisa que eu vou fazer. Eu vou fazer um casaco legal, bonito, com esse tecido, e eu não vou lavar na máquina. Quando precisar, eu vou mandar lavar a seco. Então vamos lá. Lógico que você pode escolher vários tipos de tecido e tem aqui as sugestões, tá? Você pode usar esse tweed que eu tô usando, pode usar lã batida. A lã batida também não é uma lã para lavar na máquina, ela dá bolinha, ela fica horrorosa. Então ela é para lavar seco também. Então também você vai fazer um casaco desse, um sobretudo, uma coisa chiquinha como essa aqui, né, digamos assim, que você vai usar pouco e vai usar por cima de outras roupas, primeiro que você não vai sujar demais. E se você sujar demais, compensa para você mandar lavar seco, né? Porque você não vai lavar nem muitas vezes e também não vai usar tantas vezes assim, né, seguido e direto. Pode usar o pied de colle, que é também um tipo de tecido que também não dá para lavar, uma lã alfaiataria, pode usar gabardine, né? Que aí você pode lavar na máquina, né? Tem outras opções para você fazer, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu fiz os moldes e eu coloco os moldes assim, ó. Por exemplo, aqui eu alfineto, juntei aqui tudo que eu tenho que cortar no tweed, né, no tecido principal. Então esse aqui tá lá. E aqui eu juntei todas as partes do forro que eu vou cortar no forro. Apesar eu poderia usar um forro da cor do tweed, mais clarinho, um bege clarinho, até mesmo branco, mas branco eu acho que para forro não orna muito, mas um nude ou um off-white. Mas eu vou usar marrom, ele vai ficar mais escuro, mas ele não é um tecido transparente, eu acho que vai dar uma graça. E vocês vão visualizar melhor também, né? Então vamos lá. Tem também no site, você corre a página lá no final, como fazer o forro, tá? Você vai usar o mesmo molde dessas peças principais para fazer o forro, e o forro tem algumas alterações. Então você vai lá, vai correr a página, tem lá um esquema da margem de costura desse casaco e também um esquema do forro. Então vamos lá. Eu tô aqui com as minhas partes, o meu forro. Vou pegar o meu forro, ourela, com ourela, já voou meu molde aqui. Deixa eu colocar aqui, mais perto da cadeira. Deixa eu tirar esse aqui do lado de lá, porque senão eu vou virar uma confusão aqui, vai voar para tudo quanto é lado. Eu vou pegar aqui
orelha com orelha e vou alinhar o fio. O que que é alinhar o fio? Eu vou ver, né, fazer isso aqui. Você dobra orelha com orelha e vou alinhar. Ou seja, às vezes pode acontecer, o que que não pode acontecer quando você tá alinhando? Aqui tem que ficar certinho. E as orelhas, uma com a outra, encontrar do outro lado, certo? Ó. Dá pra enxergar? Tem que fazer isso, né? Orelha com orelha. Fiz isso aqui. Acertei. Acho que eu tenho 2 metros de forro aqui. Eu vou começar com o corpo. Vou posicionar aqui. As costas eu vou cortar na dobra do tecido forro, porque vai dar uma preguinha aqui. Aí você vai falar assim, por que que o forro é maior do que a parte da frente, né? Para não repuxar o casaco. Eu acho que vocês já devem ter visto uma pessoa de um terno, um paletó, e quando você olha nas costas ou na barra, você vê que tá repuxado, sabe, em fola. Por que que isso acontece? Porque o forro tá pequeno para aquele casaco, ou seja, não foi deixado uma margem a mais. A mesma coisa uma manga, você vai vestir aquela manga fica retorcendo, repuxando o braço. Então a manga, o forro, ele é um pouquinho maior, por isso que dá essa prega no centro das costas, para você se movimentar e o forro não repuxar a parte de fora, tá? Então eu vou cortar na dobra, aqui, e vou posicionar aqui a minha frente não é na dobra, é o forro da frente, e eu vou conseguir cortar os dois aqui, ó. Certo? Eu vou conseguir cortar os dois. Então, eu vou primeiro alinhar o meu fio. Então, aqui... O que que é alinhar? Eu já alinhei o fio do tecido. Vou cortar essa parte. Vou pôr a margem aqui, que senão nós vamos... Vai ficar ruim pra vocês. Eu vou fazer o contrário aqui. Ponho na dobra. Infelizmente, gente, a minha câmera não é uma câmera assim, de teto, né? Pra ficar vendo tudo. Vou pôr meus pezinhos. E agora eu vou pegar e riscar colocando margem de costura. Então eu vou colocar aqui, ó. Se você tem dificuldade para fazer a margem, eu vou direto, porque eu já tenho assim, né? Você pega, vai marcando com a fita métrica assim, ó. Marca e faz tracinho. Depois você acompanha, recorta os tracinhos, tá? Ó, você não precisa, eu preciso riscar tudinho aqui. Eu preciso fazer isso aqui tudinho? Não, não precisa, né? Só fazer os tracinhos, ó. Fez isso, ó. Tudo 1 centímetro. Aqui, tudo 1 centímetro. E a barra do forro também é 1 centímetro. A barra do forro, a gente não vai fazer aquela barra larga que a gente faz na parte externa, certo? Então, é basicamente isso aqui. Tá? E lá na barra é também 1 centímetro. Eu tô fazendo aqui, eu poderia aproveitar mais tecido, jogar mais pra baixo, mas senão vocês não iam visualizar direito, né? Eu pôr na margenzinha. Aí, pronto. Agora, né? Eu simplesmente, eu vou até alfinetar aqui pra não tirar o resto do fio. Isso é uma dica, tá? Você já alfineta aqui assim, ó. Esse outro lado aqui só pra não sair, porque eu não quero que saia o tecido, porque depois eu vou puxar para eu poder cortar o de lá, né? E vocês visualizarem o alinhamento do fio ali, tá? Aí é só simplesmente aqui eu tô cortando. Uma coisa depois eu aqui dei umas bicudas aqui. Essa aqui é a melhor tesoura que tem, tá? É tesoura com titânio. Ela é excelente para cortar. E ela demora mais para perder o fio, ou seja, ela não perde o fio facilmente. Geralmente quem vende essa tesoura fala, ela não perde o fio. Perde sim, né? Se você ficar cortando coisa muito grossa, cortar papel, colocar um alfinete aqui no meio, logo ela vai perder o fio, né? Mas ela é mais difícil perder o fio. Então aqui, ó, o forro das costas tá aqui, certo? Eu já dobro junto aqui. Deixa
Deixa eu pôr em algum cantinho. Aí, ó, tá vendo? Como eu alfinetei, eu segurei o tecido já no fio. Olha que bonitinho. Aí agora vocês enxergam. Agora aqui eu vou marcar e eu vou alinhar o fio. O que que é alinhar o fio? Aqui, ó, aqui é o meu fio, tá? Porque o meu forro vem até aqui, ele vem em curva até aqui e aqui é a linha reta. Então, eu tenho que ter a mesma medida de lá aqui 4 centímetros, aqui também tem que ter 4 centímetros, certo? Isso é alinhar o fio com a ourela. Aí eu vou pôr meu pezinho e vou riscar. Esse daqui é a mesma coisa, eu vou riscar 1 centímetro, eu vou fazer, né? Eu geralmente vou na fé, digamos assim, né? Aqui, ó. Eu sei que eu tenho que acompanhar os meus tracinhos. Simples assim. Ah, eu preciso pegar uma régua, riscar tudo. Não, é só os tracinhos, gente. Você acompanha, a tesoura acompanha os tracinhos. Esse aqui é o forro. Eu venho aqui. Eu venho aqui. E aqui também, né, 1 centímetro. Tenho que dar a mesma pence que eu dei aqui no... Eu já marco aqui a pence. A mesma pence que eu dei na parte externa, eu tenho que dar no forro, tá? De busto. Mas se eu tivesse pence de cintura, eu fecharia a pence de cintura só da parte externa do corpo, né? Mas não fecharia no forro. Mas aqui não tem pence de cintura, tá? Melhor é assim, o contrário. Aqui curva. Acho que vocês entenderam aqui, né? Como que é feito. Opa. Aqui, agora eu venho e vou cortar. Eu vou cortar, simplesmente cortar. Eu sei que essa aula vai ficar meio grande. E por isso que eu resolvi dividir e não fazer tudo de uma vez, né? Fazer assim, dividir o... Como já tá dobrado, já vai sair os dois lados, né? Por isso que é bom você dobrar o tecido, porque aí você já sai os dois lados do que você precisa cortar, tá? Você toma cuidado para não sair do lugar. Olha aqui, volta. Já tá riscado, eu posso tirar o molde, né? Como eu já tinha riscado, eu posso tirar o molde e simplesmente cortar. Já tá aqui alfinetado para segurar, que é importante isso daqui, principalmente quando é um tecido assim, como esse, que é mole demais, corre o risco de sair do lugar, né? Agora eu vou mostrar uma coisa aqui que eu tenho que fazer aqui, que eu acho para marcar a pence. Então, deixa eu pegar outra tesoura de papel, porque você não deve cortar. Nunca, nunca, nunca use a tesoura que você corta tecido para cortar papel, tá? Porque perde, né? Eu vou fazer isso aqui. Aí eu vou dobrar, ó. Fiz isso no molde, não vou tirar a pence, né? Mesmo porque eu preciso dela para fazer esse bico aqui. Aí eu simplesmente dobro, posiciono meu molde de novo, lá com as margens aqui. Poderia já ter feito isso, né? E ó, eu sei que eu tenho que fechar a pence assim. Viro de cá, do outro lado, e marco a pence desse lado de cá. Tem que deixar 1 centímetro de margem, né? 1 centímetro lá, 1 centímetro aqui. Tá vendo essa linha central, que é o meio da manga? Eu tenho que daqui até aqui, daqui até aqui. Ó, tem que ter a mesma medida. Tem 24 aqui, aqui também tem que ter 24 centímetros, não tá?
Então tá fora do fio, ó. Vendo? Tem que ter, perdão, vem aqui. 24. E aqui 24. Saiu um pouquinho do lugar. Aqui. Isso é alinhar o fio. Você pegar o centro da manga e ter a mesma distância daqui até aqui e daqui até aqui da orelha, tá? Tá torto aqui Ah, mas se eu mexer aqui agora, pra vocês visualizarem. Agora vai estar reto. É, mais ou menos. Agora deixa eu ver se não saiu do fio, né? Porque se cortar a manga fora do fio, gente, torce. Torce, 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 fica um horror. E vou fazer a mesma coisa com o meu forro. 1 centímetro de fora a fora, tá? 1 centímetro de fora a fora. Né? Aqui, 1 centímetro de fora a fora. Eu já vou fazendo assim, gente, porque eu tenho... Uma coisa que você pode fazer, a cabeça da manga, você pode pôr um pouco mais de margem, porque a gente vai embeber, né? Vocês lembram? Vocês vão aprender na costura. Ah, eu não sei o que é embeber. Vai aprender na costura, tá? E aqui também 1 centímetro. Eu tô fazendo assim, gente, porque eu já corto há tanto tempo, então eu sei que isso daqui vai dar 1 centímetro. Se eu pegar aqui minha fita, ó, vai dar 1 centímetro, certo? Eu sei que aqui vai dar 1 centímetro, ó, certinho 1 centímetro, certinho 1 centímetro. Mas é experiência minha, tá? Gente, eu já... Como é que fala? Eu já costuro, né? Eu tô com 58 para 59. Então, se eu tirando, vamos supor, tiro 8 anos de mim, há 50 anos, gente. Mais de 50 anos. Então, é natural que eu consiga fazer isso daqui sem precisar de fita métrica, né? Porque é muito tempo na costura. Então, você fala assim, eu não consigo fazer como ela faz, não sei o que, não sei o que. Gente, você tem que ver há quanto tempo aquela pessoa costura. Se você tá começando, lógico que o teu começo é melhor que você alinhave tudo, é melhor que você meça tudo direitinho, mas você vai chegar lá. E menos do que 50 anos, depende de quanto você vai costurar. Quanto mais uma pessoa costura, mais experiência ela vai ter, né? Isso é óbvio. É igual culinária. Aí você vê aquelas senhorinhas, né? Fala assim, nossa, como ela costura, cozinha bem. Gente, quanto tempo ela costura? Ah, cozinha. Ah, ela faz um arroz com feijão, minha sogra, minha mãe cozinha tão bem, eu não consigo. Ué, quantos anos ela tem? Quantos anos você tem cozinhando? Tem uma diferença aí, né? A experiência, quanto você adquire fazendo, né? Não é dormindo. Quanto mais se faz, né? Esses retalhos assim, gente, né? Ainda mais aqui. Isso aqui daria um bolso, digamos assim. Eu costumo guardar. Mesmo esses retalhinhos menores servem para esse almofado. E muitos assim também, vamos supor, né? Eu tenho gato. O gato vomitou ali. Eu pego esses retalhinhos, limpo, já jogo no lixo. E eu não preciso ficar lavando o pano depois. Serviço preguiçoso. Então tá aqui a minha manga. Ah, uma coisa que você tem que fazer, gente. Senão você vai se perder. Isso é muito importante, tá? Então presta atenção. Marcar a frente. Eu vou marcar um xizinho aqui e eu vou marcar aqui. Por quê? Porque aonde é a frente tem que vir aqui na cava da frente. Se eu coloco a frente nas costas, o que vai acontecer? Aqui vai dar um papo na manga e nas costas vai faltar. E eu não vou nem conseguir fechar o braço depois, tá bom? Forro. O forro é só isso. Já tá cortado o forro. Agora vamos pra parte principal. Ainda sobrou um tiquinho aqui, ó. Não dá pra forrar quase nada aqui, né? Ah, né? O bolso, eu vou fazer bolso externo. Mas mesmo que eu fosse fazer o bolso interno, aí eu ia precisar, no tweed, eu ia precisar fazer o forro do bolso em tecido de forro, porque senão ia ficar muito grosso. Porque o tweed já é um tecido grosso. Né? Tecido grosso. Então vamos lá. Isso aqui pra cá. Vamos ao nosso tweed. Vamos à parte principal. Então, o meu tweed foi todo... Se ele não tivesse sido entretelado, gente, né? Então, o conselho, compra a entretela
e entretendo o tecido todo antes. Fica mais fácil para você fazer no tweed. Porque aí você vai fazer um... Vamos supor que você comprou um tecido e você quer um casaco ele mais firme, igual você vê nas fotos. Nossa, durinho, sequinho, bonitinho. E o teu é meio mole. Entretela o tecido inteiro, né? Compra entretela o tecido inteiro. Aí você usa o tecido já entretelado para cortar. Aí o tecido já vai estar mais firme, né? Porque esse aqui, um tecido mole, ficou firme. Ficou parecendo uma lã batida. Então é isso aí, gente. Tweed não se lava na água, lã batida não se... Ó, como ele é listradinho, é fácil eu conseguir o fio dele, ó. É só eu seguir a trama aqui, ó. Essa linha aqui, com essa aqui. Eu sei que eu tenho que vir aqui com ela. Eu já tô fazendo, eu não preciso nem ir lá na orelha. As próprias listras, que ele é um xadrezinho, né? Essa própria xadrez, ó, e para minhas peças casal xadrez, isso é importante. Ai, nossa, me deu um calorão agora. Deixa eu tirar esse casaquinho. Agora são, acho que 6 horas da manhã. Então, ó, como eu faço? Ah, eu vou cortar no xadrez. Como é que eu faço para casar o xadrez? Tá vendo a linha? Você já dobra casando. Ó, eu já vou dobrar aqui casando, ó. Ó, listra com listra. Tá vendo? Ó, listra branca, ó, listra branca. Eu já casei aqui. Eu casando, eu já vou cortar espelhado. O que que é cortar espelhado? Avesso com avesso ou direito com direito. Tanto faz o jeito que você vai colocar, tá? Esse aqui é o meu bolso. Deixa eu tirar as peças aqui. A minha gola. O revel. O revel eu pus ali, cortar 2 vezes. Mas você pode cortar o revel, dobrar um papel, pegar ele por cima e cortar o revel das costas, único, inteiro, tá? Mesmo ele tendo aquela curvinha aqui, ó, né, não tem importância, que vai ser o meu fio. Então, eu pus lá, cortar 2 vezes o revel, que vocês vão ver lá na onde. Por quê? Porque eu fiz de uma forma com aquela quedinha. Mas você pode cortar em 2 partes e emendar o revel no meio. Ou você pode, depois que você corta um revelzinho, dobra o papel e corta de novo, aí ele sai inteiro, tá? O revel das costas. Que é o que eu fiz aqui. Então vamos parte por parte. Eu quero cortar a parte principal. Deixa eu pôr aqui, senão eu vou perder essa papelada aqui. Aqui a frente. E aqui, no meu caso, eu vou cortar tudo em 2 partes, inclusive as costas. Vai ter uma costura no centro das costas. Já perdi papel que já caiu. Vamos lá, gente. Ajeitar meu tecido. Gente, eu me arrependi, eu devia ter comprado desse tecido aqui, mas, sabe, um outro, tinha um lá em um tom tão bonito, um tom rosado, mas era assim, um roxo com um rosa, tão bonitinho. Eu pensei, ai meu Deus, eu não comprei, agora a gente fica chorando, né? Ó, tá vendo? Eu vou marcar, aqui eu tenho que pôr parte de barra, ó, a listra, pra ficar certinho. Posso virar ao contrário, por quê? Vou até virar ao contrário. Porque aqui é na dobra, mas eu vou recortar a dobra, né? Aqui, ó, eu vou alinhar direitinho com a minha lista aqui. Eu tenho que jogar aqui um pouquinho, pra lista ficar certinha, ó, ficou certinha. Casou ali, ó, casou aqui, bonitinho. Tem que dar a barra, vou deixar aqui. Aqui, gente, eu não tenho como eu riscar e vocês visualizarem, tá? Pra eu riscar aqui e vocês visualizarem, só se eu riscar com caneta. Porque esse tecido aqui, você pode pôr a margem já no papel, tá? Igual eu mostro lá no... Aqui eu tenho que dar, né? Que eu vou pregar o revel aqui, né? O revel e virar. Então, a margem aqui é 1 centímetro. Se eu já coloco aqui 1 centímetro, eu vou pôr um pouquinho mais, porque o tweed eu vou pôr 1,5, tá? Eu não vou pôr 1 centímetro só, não. O tweed desfia. Se bem que ele tá entretelado, não vai desfiar. Eu vou pôr 1,5. 1,5 nessa parte aqui. Deixa eu ver se eu tenho uma caneta. Deixa eu ver se essa daqui vai pegar. Aqui. Mas não vai, ó. Vocês não vão conseguir. Gente, eu vou cortar direto na tesoura, deixando essa margem, tá? O que você também pode fazer, tá bom? Assim, ó. Aqui. Vou deixar 1,5. Ele vai ficar mais margem do que o forro. Um pouquinho. Porque ele é um tecido muito grosso. Mas vocês têm que tomar cuidado, tá?
Se você é principiante, a mesma marca que você pôs no forro, você põe aqui, tá? Pra não ter problema de depois, né? Aí, deixa assim. Eu vou virar ele do avesso e vou riscar do avesso depois. Eu já devia ter posto aqui ele do avesso, né? Tô deixando margem. Depois eu vou marcar a pence pelo avesso também. É um tecido. Agora eu vou marcar a barra. E a barra eu vou colocar 4 centímetros aqui embaixo, tá? Eu vou pôr 4 centímetros. Ó, 4. De barra. Agora eu sigo aqui, ó, as listras. Eu fiz uma ligeira curvinha aqui. Esse tweed aqui eu quero aproveitar ele bem, porque se der eu faço um colete dele, se sobrar pra isso, né? E gravo a aula também do colete. Então, ó, aí agora eu tenho que cortar aqui, ó, porque são, né, não é dobrado o tecido aqui. O que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar esse pra vocês verem, que tá aqui do avesso. Eu acho que do avesso eu posso riscar, vocês vão enxergar. Aí aqui eu vou fazer aquele mesmo processo da pence. Ó. Aí se você tiver assim, eu tenho muita dificuldade na hora que eu vou costurar, tenho medo de não conseguir costurar, aí você pode riscar, tá? Pelo avesso aqui, ó. Ó, vou marcar. Tô marcando aqui com essa caneta vermelha, que não deveria, né? Mas aí vocês enxergam. Que essa caneta não é própria, tá? Só a margem. Pelo avesso aqui ficaria mais fácil, eu acho que vocês visualizam, né? Mas o importante aqui, não sei se dá pra visualizar, ó, mas ó, marquei a pence aqui, tá? Vou fazer isso nesse lado. Nossa, isso aqui tá entretelado inteiro, gente. Vocês não sabem o problemão que você evita. Eu fiz, quando eu dei aula, acho que na Educar, eu fiz um casaco do... Ô, Jesus, o meu molde caiu lá. Eu fiz um... Ô, Jesus, agora caiu lá. Deixa eu marcar por aqui. Igual aqui. Marquei a peça. Eu fiz um casaco de tweed, só que eu não entretelei ele inteiro. Mas era um tweed de muito boa qualidade. Oxi, mas deu trabalho para o desfiado, sabe? Quando ele é sintético, ele é todo sintético, você queima. Agora vamos ver se dá as costas aqui. As duas partes das costas. Vou alinhar de novo. O que eu tenho? É uma coisa. Depois eu falo, quando eu estiver costurando. Esse molde, eu coloquei queda de ombro. O que é queda de ombro, né? Queda de ombro é quando, ó, quando ele é listrado, olha que beleza. É só você coincidir aqui, ó. Aqui, ó, a dobrinha com a listra, né? Mas aí, por exemplo, eu não tenho listra. Como é que eu dobro aqui essa parte para poder fazer o fio do tecido? Ourela com a dobra. Deu 36 aqui, tem que dar 36 aqui também. Tem que dar 36 lá, certo? Tá irregular, porque a gente já cortou a frente. Vamos ver se dá nas costas. Ah, não, Jesus. O ruim de ser gordinho é isso. Os tecidos não dá. Vamos ver se a gente consegue. Por isso que tem que ter duas alturas. Jesus. E tenho que alinhar o fio, né? O fio eu vou alinhar por essa parte aqui. Não dá aqui. Nossa, dá aqui. Dá. Nossa, isso daqui é... Deixa eu ver se tá aqui, porque depois aqui não dá costura, né? Pior que se eu... Tá fora do fio aqui.
Aqui e aqui tem que estar a mesma distância. Aqui e aqui, que é o fio. Vou ter que descer o tecido. Ah, fazer o quê, né? A gente quer aproveitar, mas também não dá, né? Vou ter que dobrar mais aqui. Dobrar mais um lance. Aí lá também eu tiro. Tem ainda a gola pra tirar. O que não pode é faltar tecido. Vamos ver se dá aqui. Que eu tenho que olhar o fundo aqui se vai me dar, né, costura, né? Infelizmente não, tem que acertar aqui, porque... Ai, a gordinha aqui... Como são duas partes, eu posso cortar uma parte aqui e a outra lá, né, também. Ah, que dó, que dó, que dó. Mas eu vou ter que fazer isso. Vou ter que cortar, mas aí eu tenho que depois coincidir a listra, né? Eu tenho que coincidir a listra. Tem que ser mais pra baixo aqui. Vamos coincidir, porque eu não quero nada fora do lugar. Acho que agora dá. Agora dá. Mais isso aqui pra baixo. Tá aqui na dobra certinho. Aqui as listinhas tá coincidindo. Tô complicando, né? Eu acho que depois eu vou ter que diminuir esse vídeo. Ficou muito alinho. Agora vamos cortar 4 centímetros, né, da barra. Tem que ter 4 aqui também. É nessa linha. Se eu já cortar aqui, deixa eu já separar essa parte do tecido. Aí fica mais fácil. 4 aqui. Aqui eu fiz uma ligeira curva. Agora aqui eu venho. Olha só. Quase que não deu. Por isso tem que ser o dobro, porque eu ainda tenho que cortar o revel de acabamento nesse mesmo tecido, da frente, das costas. E ainda tenho o bolso, né? Tem a manga também. Ainda tem a manga. Tem que dar. Tem que dar. Agora aqui eu já faço assim. Aqui no centro eu fiz uma ligeira curva. Essa curva, gente, é porque eu tenho lordose acentuada. Eu acho que fica melhor pra mim eu fazer essa curvinha aqui, ó. Aqui. E aqui no centro. Aqui eu também fiz uma ligeira curva. As duas partes das costas estão aqui. Então, meninos e meninas, vamos terminar aqui, olha. Agora, né, aquele malabarismo. Não vai dar nem bolso o meu casaco, porque, né, sobrar uma tirinha. Ó, eu vou ter que cortar a manga, a gola e o revel. O meu revel ficou ali assim, no fim. Primeiro eu vou cortar a manga, eu puxo e vocês veem, tá? Dobrei, fiz o fio aqui que eu falei pra vocês, né? Fio do tecido daqui até aqui a mesma distância, daqui até aqui a mesma distância. Vou fazer o fio da manga, aqui 23 centímetros. E aqui também tem que ter 23 centímetros, certinho, só um tiquinho pra cá. Pronto. Aí eu vou cortar, vou cortar minha manga. A cabeça da manga, como vai embeber, eu vou pôr um pouquinho mais de margem. Vou pôr 1,5 aqui, né? Só na cabeça, aqui eu já volto normal. Aqui eu vou, né, vir aqui. Agora aqui tem uma coisa que é importante. Bem importante. Eu cheguei aqui na barra, eu vou virar pra lá, fazer um V assim, ó. Fazer um V. Tô fazendo um V grande, depois a gente arruma ele, tá? E aqui também eu vou fazer a mesma coisa.
a manga. Cheguei aqui, eu faço esse V. Já tem 4 centímetros aqui, eu só vou dar uma acertada aqui que tá, né? Já tem os meus 4 centímetros de barra, mas deixa eu acertar aqui direitinho. Porque eu já medi, né? 4 centímetros de barra. Agora, o que que eu faço? Eu dobro isso aqui assim, ó. Dobro em cima. Aí eu tiro, ó, dobrei. Aí eu acerto aqui assim. Faço o mesmo de cá. É 1 centímetro de diferença que tem, mas eu já, né, lá na margem de costura, onde eu ensino a colocar margem, ó, eu dobrei assim, acho que vocês vão ver melhor, ó. Dobrei onde eu vou dobrar a barra. Eu acerto. Ela vai ficar ligeiramente assim, né? Aqui assim, a dobra certinho. Ela vai ficar ligeiramente curva. A curva assim. Bem assim, vai lhe dar uma ligeira quedinha para cada lado, tá? Minha manga tá aqui. As duas mangas... Ah, tem que marcar frente e costas. Aqui é frente, eu vou marcar do lado aqui, ó. Aqui, ó, vou pôr assim, esse pingo vermelho e esse pingo bem na bordinha, que é onde você, né? Vermelho, vermelho, eu sei que aqui é frente e frente, tá? Senão é que eu falei pra vocês. Você corre o risco de cortar errado. Agora eu vou trazer o tecido levemente aqui, que ainda falta o revel das costas. O revel já tá alinhado o fio aqui, ó, com a própria listra. Eu vou ter que fazer, olha pra vocês verem, gente, quase que não deu. Quase que não deu aqui, ó, né? Eu vou ter que fazer aqui bem assim, bem, como é que fala? Bem certinho, porque aqui, ó, tem o outro lado aqui, ó. Eu tenho que deixar margem. Então aqui eu já vou fazer isso, quase que não deu. Eu acho que tinha aqui 2 metros, precisava de mais pro meu tamanho, né? Mas, alinhado certinho ali, né? E agora é só cortar a margem, tá? O único detalhe que tem aqui, que eu vou mostrar pra vocês, o revel embaixo, você não põe 4 centímetros de barra, porque no revel não vai barra, ele vai ser pregado no forro, tá? Aí depois, quando for costurar, eu vou explicar pra vocês direitinho, vocês vão entender melhor, tá bom? Aí você fala assim, ah, as minhas partes por causa de 1 centímetro não deu. Aí o que que você faz? Você diminui o comprimento de tudo pra poder dar, né? Fazer o quê? Esse é um tecido duro de cortar, tá? Já tá doendo a minha mão aqui. Agora, vamos cortar a gola e o revel das costas. Então, olha, a gola tá aqui, né? Eu dobrei aquela parte que tava assim, né? Eu dobrei. Coincidi aqui a listra com listra, pra ficar tudo assim certinho, coincido direitinho. Lógico, né? Aí é só pegar, como é que eu faço o fio? Ó, a orelha, daqui até aqui tem que ter a mesma distância, né? Aí a minha gola tá aqui. Eu fiz ela espelhada, por exemplo, a gola tava assim. O desenho no molde tá assim. Eu peguei o papel, né? Dobrei o papel, desenhei ela bem no canto aqui, pra eu cortar e já ter ela inteira. Fica mais fácil pra cortar assim, né? Então agora vamos cortar a gola. Uma coisa que é importante na gola, peraí. Você tem que ver, antes de você cortar aqui, você tem que conferir essa parte do molde, você mede daqui até aqui e confere com a frente e com as costas do seu molde. Ou seja, o decote das costas e o decote da frente. Tem que ter a mesma, né, a mesma medida aqui, ó, decote das costas e da frente aqui, né, espelhado, tem que estar o dobro aqui, na hora que você dobra tem que estar o dobro, certo? Mas daquele meio tem que ter a mesma medida. Tirando, porque ele vai ter um afastamento, os 2,5 para o botão, ele vai estar, né, por exemplo, o casaco vai estar aqui assim, e a gola vai estar aqui assim, ó, os 2,5 centímetros de botão vai estar fora da gola, certo? Fora da gola. Então, essa curva, porque às vezes na hora que você vai desenhar, você faz uma curva mais fechada ou mais aberta, e na hora que você faz a gola dá uma diferença de meio centímetro até 1 centímetro. Então, confere antes, porque depois que cortar, minha filha, né?
fica difícil. Essa gola, ela é, né, toda anatômica, então fica difícil você depois diminuir ou acertar ela pra caber no seu, né? Então sempre confere, porque como eu falei, nós não somos robôs. Então na hora que a gente desenha e na hora que a gente corta, pode dar alguma diferencinha e você tem que estar tudo bem certinho, tá? Então confere. Confere antes de cortar a gola. Confere se ela tá coincidindo com o teu, né? Se vai coincidir com o seu decote. Porque as medidas eu fiz lá, coloquei as medidas de acordo com a forma que eu faço a curva. De repente você faz ela mais fechada ou mais aberta do decote, já vai mudar. Então não quer dizer que aquela medida tá ali e vai dar certinho, porque depende como corta, como desenha, né? Então aqui tá as duas partes da gola, né? Lembrando que eu vou costurar uma na outra assim, aqui, pra depois prender. Então já tá aqui a minha gola. Agora vamos ver o revel das costas. Eu tinha cortado ele inteiro, né? Já caiu aqui nessa papelada que escorrega, aquela coisa. Aqui. Achei, revel das costas. Sobrou só essas tirinhas, gente. Olha que coisa. Que tragédia. Sobrou, aqui eu acho que dá 2 bolsos, né? Vai ser bolsinho pequeno, não vai ser o bolso que eu queria. Não vai dar o bolso que eu queria. Vamos ver se o revel é um só das costas, né? Não é 2. É um só, né? 2 se eu tivesse partido ele no meio. Aí eu coincido aqui com a lista, pronto. Fio do tecido, né? E eu vou cortar o meu revel. Também confere o decote do teu revel, tem que ser exatamente, o fio tem que ser o mesmo do fio da peça. Tem que estar tudo cortadinho no fio. Porque senão dá tudo errado, tá? A costura dele eu vou colocar na sexta-feira. Eu tenho que filmar, editar, né? Não é uma coisa assim tão facinha. Pronto, tudo cortado. Todas as partes cortadas. Sabe o que sobrou, gente? O bolsinho meu vai ter que ser aqui. Não vai, né, dar o bolso que eu queria, mas vai dar um bolso. Vai dar um bolso assim. Pequeno. Vou pôr. Aí o bolso, o que eu preciso pro bolso, né? Eu preciso aqui, ó, uma dobra e outra dobra, porque eu vou rebater ele assim, certo? Então isso daqui, aqui, né, eu tenho que ter a medida do meu bolso. Ou seja, o bolso, eu tenho que pôr a medida do bolso que eu coloquei, mais 2 ou 3 centímetros, mais 1 centímetro para dobrar. Deixa eu cortar o bolso primeiro, que eu tô cortando o que sobrou, gente. Então não tem nem medida aqui mais. Dobrei aqui, dobrei o tanto que eu vou colocar aqui assim, né? Deixa eu até pôr um alfinete pra vocês entenderem depois. Já vou cortar os 2 bolsos. Vai ser um bolsinho assim, né? Nem lá, nem cá. Eu acho que eu vou pôr até um viés em volta aqui pra aproveitar e não ter que dobrar. Porque se eu for dobrar aqui e eu for dobrar aqui, não vai sair um bolso, né? Não vai ter nem tamanho de bolso. Acho que eu vou fazer um acabamento em volta aqui com algum viés, alguma coisinha pra ficar, né, bonitinho e destacar, porque senão dá não. Agora, meninos e meninas, vamos ver as nossas partes, né? Então, o que nós temos? Eu tenho o forro da manga, deixo aqui bonitinho. Eu tenho o forro da frente. Esse forro da frente eu vou prender no revel da frente. Então eu já deixo aqui, por exemplo, ó, esse aqui vai ter que ser preso, o revel aqui, né? Eu já posso até, né, depois eu vou deixar os 2 juntos, um dentro do outro, porque essas duas partes, revel frente com o forro da frente, eles serão emendados juntos. Aqui eu tenho o forro das costas. No forro das costas aqui, ó, já vou até fazer aqui, que é para vocês entenderem. Eu vou pregar o revel das costas. Aí aqui no revel das costas, eu vou dar uma preguinha aqui no centro, ó. No centrinho aqui, essa prega eu posso virar para um lado só, virar para o outro só, né? Eu posso fazer assim, uma prega simples, né? Para caber aqui. Então, eu já aqui no centro do meu revel, eu já vou marcar aqui, ó, o centro, o meio do revel. Já vou pôr aqui na preguinha e eu já vou alinhavar isso daqui
para vocês já terem uma noção. Então aqui eu já vou alinhavar bem na bordinha. Né? Vamos já alinhavar aqui. Que eu tenho que alinhavar o meu revel. Aqui, ó. Tem que dar certinho aqui assim, certo? Então, eu já venho aqui, ó. E já deixo alinhavado. Quando eu for costurar, eu sei que aqui já tá pronto. Então, eu já vou deixar isso aqui meio que pronta. Ó. Deu certinho. Certinho. Aqui. Eu sempre você vai alinhavar, é do meio pra cá. Não vai alinhavar, começar lá da ponta. É do meio pro outro lado, tá? Ó. Alinhavei aqui. Já dando a prega que vai ficar no centro, como eu falei pra vocês, essa prega aqui do forro, ela é importante. Agora eu venho pra cá e vou alinhavando a outra parte aqui, ó. Ô, Jesus, aí a agulha pega, fica aqui querendo, não quer ficar vindo junto comigo. Aí eu alinhava aqui, ó. A curva, né? Que eu vou dar aqui no meu. Aqui. Ajeito aqui. Faço isso. Aqui, ó. Então, eu já alinhavei. Quando eu for pregar, ó, vai ficar assim. Vocês estão conseguindo enxergar? Aqui, ó, as costas vai ficar assim. Eu posso dar uma prega só assim ou uma prega contra a outra, do jeito que você quiser. A prega que é nas costas não importa. O importante é que tenha ela, para que o forro tenha um pouquinho a mais aqui nas costas. Sabe quando você faz assim com os braços? O forro não segurar teus braços. Por isso que tem essa prega aqui no centro, tá? Ela pode ser só no centro e não ter na barra, ou ela pode ser de fora a fora. Então, aqui nós já estamos pré-alinhavados. Né? O forro das costas com o meu revel. Costas, eu já deixo aqui, né? Temos as duas mangas da frente, do corpo, né? Tá aqui. As duas mangas do corpo. Deixa eu ir pondo aqui assim. Tá aqui, pra lá. Aqui eu tenho as duas partes, né? Das costas, as duas partes das costas. Aqui eu tenho as duas partes da frente. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é pregar o revel no forro, dar as peças no corpo, né? Tanto no forro quanto no corpo na frente do meu casaco. E vou pregar o revel no forro. Depois a gente monta, tá? O restante. Então tá todas as partes aqui, ó. Quase que não deu, porque eu comprei retalho, né, gente? Não era assim por metro que eu comprei. Então, quando você compra retalho, né, você tem que ver a metragem do retalho. Era um retalho que eu ia fazer um blazer, mais curto, um casaqueto curtinho. E acabei optando por fazer um casaco mais comprido, né? Ficou meio assim, quase que meio lá, meio cá, mas deu, né? O importante é que deu. Então, na próxima aula, eu mostro a costura dele completa, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.